Seja bem-vindo ao meu canal Carteira. Se você já é inscrito, obrigado pelo seu apoio ao canal. Se você ainda não é inscrito, convido você a se inscrever, deixar o seu like e ativar as notificações. Assim o YouTube entende que esse conteúdo é importante e aumenta o crescimento do nosso canal. No vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer esse porta-absorvente, né? Ele é uma peça rápida, simples de ser feita, né? Ele tem esse lado com o zíper, né? Que você pode colocar aqui. E esse outro lado aqui que você também pode colocar o absorvente, tá? É uma peça simples, rápida de ser feita. E é uma sugestão de lembrança que você pode ter aí no seu ateliê. Vamos ao passo a passo? No passo a passo de hoje eu vou deixar na descrição do nosso vídeo a lista de material que a gente vai estar utilizando e também vou deixar o link para você poder baixar o molde que a gente usa para esse passo a passo do porta-absorvente. Então você vai precisar, né, de um tecido principal e o tecido de forro. O tecido principal é uma medida só, né, no molde principal, que você vai recortar e estruturar na manta R1 ou manta R2. No caso eu estou usando aqui a manta R1, eu já estruturei ele uma vez no tecido principal, uma vez no tecido de forro também, né, no molde maior, né, o molde principal. Esse aqui é só o forro. Esse daqui você pode usar, combinar o seu porta-absorvente de várias maneiras. Eu ainda tenho alguns modelos, né, daquela niqueleira da meia tigela. Eu peguei e recortei ele no molde menor, né, do molde do bolsinho. Eu posso fazer várias combinações. Eu posso colocar tecido e tecido dos dois lados. Eu posso colocar tecido e plástico cristal. No caso aqui eu vou fazer a combinação com a tela vôlei. A minha tela vôlei ela tá só um pouquinho maior do que o meu molde. É 1 centímetro de cada lado. Eu coloquei dois aqui um pouquinho para baixo. Então no caso aqui eu vou usar o meu forro, né, que eu já recortei ele no molde. Ele tá aqui na manta R1. O forro dele é um pedacinho, né, de tecido que eu vou precisar, um pouquinho maior do que ele, só pra gente ter aquela folga na hora de costurar, né? No caso ele vai ficar dessa maneira, né, um pouquinho maior só pra na hora da gente costurar ter uma margem de segurança. Um pedaço de zíper, no caso aqui o meu é o número 3, ele tá, aqui a medida é de 11 centímetros, ele tem 13 centímetros, depois 1 centímetro para cada lado, pra gente ter uma folguinha na hora de passar o cursor. O cursor número 3, que corresponde ao meu zíper, né, um botão Rita, no caso aqui é o meu número 12, o viés, né, pronto que eu tenho, mas se você tiver o seu viés aí na sua casa, você também utiliza. Alfinetes. A nossa primeira costura vai ser o bolsinho interno, né, então eu vou pegar meu forro, né, vou deixar aqui o direito virado para baixo, vou pegar meu tecido aqui, já com a manta, e vou para a máquina. E vou fazer uma costura de segurança em toda a volta, né, até aqui em cima também, e vou depois refilar e deixar ele pronto. Então antes de começar a costura, eu só vou colocar o alfinetes aqui, para que eu não tenha nenhum perigo do tecido correr durante a minha costura. Retrocesso no começo e no final da minha costura. Costurinha feita, agora eu só vou refilar.
Primeira costura feita, né, o nosso bolsinho aqui, ele foi estruturado com o nosso forro, né? Eu vou pegar o viés, no caso aqui que eu tenho é o viés largo, né? A medida dele é um pouquinho maior, né, do que o nosso tamanho do nosso bolsinho, né? Eu vou costurar a primeira parte aqui por trás, tá bom? Eu vou colocar aqui, ó, dessa maneira, né, deixando a parte interna para cima, né? Eu vou ajustar, alinhar aqui e vou passar uma costura bem aqui, ó, na linha aqui do nosso viés, tá bom? Então essa aqui vai ser a nossa segunda costura. Aí depois a gente vai virar nosso viés e rebater do outro lado. Lembrando do retrocesso sempre no começo e no final de cada costura. Primeira costura aqui feita, eu vou virar, vou tombar, né, para frente, vou ajustar aqui e passar uma costura aqui em cima, tá bom? Eu ajusto aqui o meu viés. Coloco o clips e passo na máquina. Então, a costurinha feita, tô usando uma cor um pouquinho mais clara, só para poder ficar o destaque da linha na hora da costura, para você enxergar e entender o que a gente está sinalizando aqui na hora da costura. Agora vamos para a parte do zíper, né, que a gente vai utilizar agora. Eu recortei 2 viés, um pouco maior do que o tamanho do meu zíper, só por questão de segurança mesmo, na hora de costurar. Eu vou fazer igual dos dois lados, tá bom? Desse lado e desse lado a gente vai costurar da mesma maneira. A gente vai pegar o lado direito, né, do nosso viés e vai posicionar aqui no nosso zíper, né? Aquela partezinha, ó, que é aberta, a gente deixa pra cima. A gente alinha. Nesse caso aqui a gente vai precisar do calcador, né, para zíper, para facilitar. Então a gente vai passar uma costura aqui, ó, na marcação do nosso viés. Aí depois a gente vai fazer igual do outro lado. Vai ajustar e vai passar uma costura aqui. Mas vamos fazer primeiro com o primeiro viés aqui. Então, ó, primeira costura feita aqui no nosso zíper. Já vamos tombar ele aqui, né? Para poder facilitar aqui a nossa costura. E vamos posicionar e fazer igualmente na parte de baixo. A parte aqui do viés para cima, direito com direito aqui do zíper. E passar uma costura aqui nessa margem do risco mesmo do nosso viés.
as duas costuras feitas, né, eu vou dobrar o meu viés aqui e vou alinhar ele, né, os dois lados. Como o meu viés é o viés largo, eu preciso dobrar ele ao meio e juntar com a parte de baixo da nossa primeira costura, porque senão ele fica muito largo e aí ele não fica um aspecto bonito, tá bom? Se você tem o viés fino, você não vai ter esse problema. Eu preciso fazer isso no meu, por causa que o meu viés é o largo. Então, ó, porque ele é dessa maneira, e se eu for só dobrar assim, ó, ele não vai se ajustar de forma correta. Então, eu dobro ele no meio, se o seu é o viés largo, e aí sim, eu ajusto os dois aqui, ó. Eu alinho ele e coloco clips pra gente poder continuar com a montagem do nosso bolsinho interno. O viés, né, a gente já colocou ele aqui no nosso zíper, né? Eu vou pegar a nossa tela e vou escolher um dos lados, eu vou encaixar aqui dentro, né, a nossa tela, vou alinhar aqui, né, com o tamanho do nosso bolsinho aqui e vou passar uma costura aqui, ó, tá bom? Então eu uso aqui o meu molde só para me alinhar, para enxergar, para não faltar nada. Eu encaixo minha tela vôlei, né? E vou lá para a máquina passar uma costura aqui. Então eu me certifico, né, se meu viés, minha tela vôlei ou o meu plástico cristal tá alinhado aqui tudo certinho e passo uma costura. Sempre retrocesso no começo e no final do nosso trabalho. Então, ó, nossa costura aqui feita. A linha tá um pouquinho mais clara, só para poder ficar um destaque maior pro vídeo, tá bom? A nossa tela vôlei, ela foi costurada, né, mas ela ainda não tá no tamanho do nosso molde. Então, no caso aqui, eu vou pegar o bolsinho que já tá pronto, né, eu vou alinhar aqui. E eu só vou recortar o excesso de tela, tá? Por enquanto, a parte do zíper e do viés, eu deixo, tá bom? Como o meu é uma tela vôlei, não tem problema nenhum eu usar alfinete. Eu vou alfinetar aqui, eu vou prender para não correr. E vou recortar o excesso, né, de tela vôlei que eu tenho aqui. Já deixar no tamanho, né, do molde. Aí o zíper, essa parte a gente refila depois, que a gente instalar aqui no nosso fundo, né, do nosso tecido aqui de forro que a gente escolheu. Então eu só vou ajustar aqui, ó, e retirar o excesso de tela vôlei, tá bom? Então agora eu tenho, né, minha tela vôlei, o meu plástico cristal do tamanho do molde. Se no caso você estiver usando tecido e tecido, essa parte aqui você pula, porque o seu tecido já vai estar no molde, já vai estar estruturado da maneira correta, tá bom? Agora a gente vai montar a parte interna, né, do nosso porta-absorvente. A gente vai pegar a nossa tela, né? A gente posiciona aqui, centraliza, deixa tudo bem certinho. Pode usar ou alfinetes, ou se você tiver grampo, você pode usar também. A gente vai segurar aqui primeiro, né? A gente alinha. E a gente vai fazer 2 costuras nesse momento. A
gente vai fazer uma costura em toda a volta aqui, ó, da minha tela vôlei, né? Para prender ela aqui. E aquela outra parte do nosso viés, que ainda permanece aberta, a gente vai deitar, tombar aqui, né? E vai passar uma costurinha aqui fechando desse lado. Então, é uma costura aqui e uma em toda a volta da nossa tela vôlei. Deixo tudo bem alinhadinho, né? Retrocesso no começo e no final de cada costura. As duas costuras feitas, né? Aqui, em toda a volta da minha tela vôlei. Eu vou colocar o cursor nesse momento, né? E vou também tirar o excesso aqui, ó, de zíper, de tela, o que ainda tiver de excesso. Eu vou deixar na descrição do vídeo um vídeo que eu tenho que mostra de forma rápida como que a gente coloca, né, o cursor de uma forma simples, né, e fácil. Caso você tenha dificuldade, né? Lembrando, toda vez que eu for colocar um zíper, eu passo sempre uma vez para ver se está funcionando. Eu tiro, abro e testo novamente. Só uma informação, eu precisei refazer todo esse trabalho, porque o meu zíper, na hora que eu fui passar o cursor, ele estava estourado, né? Tem hora que a gente só percebe quando vai passar o cursor, então eu tive que retirar ele. Esses aqui vão tudo pro lixo, porque não tá funcionando, e eu precisei pegar um pouquinho mais escuro, por isso que vai estar essa diferença no nosso vídeo, tá bom? Esse meu zíper aqui, ele tá enroscando também. Mas o que eu vou fazer? Eu vou passar novamente para ter certeza que ele não tá pegando, porque às vezes você fica muito tempo sem usar o zíper, ele acaba estragando. Mas sempre que você for passar o cursor, é importante passar 2 vezes para ver se não tá enroscando, né, os dentinhos, se tá pegando direitinho, se não forma aquela bolinha, às vezes no meio do nosso zíper. O cursor número 3 você tem que ter um pouquinho mais de paciência, porque como ele é menor, às vezes ele é um pouco mais difícil da gente conseguir passar. Passou? Deixa ele no meio do nosso trabalho, tá bom? Então, como eu já passei o meu cursor, eu posso tirar o excesso aqui desse lado, tirar o excesso do outro lado, e a gente vai começar a montar agora o nosso porta-absorvente. Eu vou pegar, né, o meu tecido principal na manta, vou deixar a manta virada para cima, forro com forro, né? Eu vou alinhar aqui dessa maneira. Aí eu vou pegar, né, aquele nosso tecido e eu vou ajustar aqui, né? Eu vou alinhar bem, vou colocar alfinetes e vou fazer uma costura aqui, ó, em toda a minha volta, tá bom? Essa parte aqui, não, aqui vai ficar aberto para a pessoa poder colocar o absorvente, tá bom? Alfinetei, coloquei o clips, vou fazer a costura em toda a volta do meu porta-absorvente.
Costurinha em toda a volta feita. Como a gente vai para a etapa do viés agora nesse momento, qualquer rebarba que você tiver aqui ainda, sobra de manta ou qualquer coisinha de excesso, é o momento que a gente precisa refilar para a gente colocar o nosso viés e ter um bom acabamento. Então, dá uma checada em todo o seu trabalho, refila, deixa bem limpinho para a gente poder colocar o nosso viés. Com o refile pronto, né? Agora a gente vai usar o nosso viés. O meu viés é o largo, né? Então eu não vou abrir ele, né? Se você tiver o viés fino, você abre, né? Vai virar mais ou menos 1 centímetro para dentro, né? A parte inicial. Vai abrir e fazer aquela costura pela linha, né? Do nosso viés. Como o meu viés ele é ao largo, eu não vou fazer isso, tá bom? Eu só vou virar aquele 1 centímetro para dentro, vou costurar com a parte interna para cima e termino com o lado externo. Então eu vou ajustar aqui, vou colocar o meu viés, vou ajeitar aqui, vou colocar o prendedor, vou vir até aqui e a ponta precisa passar só um pouquinho dessa parte inicial nossa aqui. Então, só para uma visualização melhor, eu passei aqui, ó, o viés em toda a volta, ajeitei. Eu passo, ó, um pouquinho só do nosso ponto inicial aqui, ó, tá bom? Então, eu vou passar aqui a costura em toda aqui a minha volta. Então, só lembrando, né, que eu passei um pouquinho, né, daquela costura inicial. Aí esse excesso eu vou cortar na diagonal, tá bom? E aí eu vou virar o meu viés, vou tombar ele aqui para fora. E uma atenção também, quando a gente termina de passar o viés, às vezes ainda pode ter uma segunda sobra de manta, de tecido, e a gente precisa refilar novamente para quando a gente for fazer a virada, não ficar uma coisa muito estufada, feia, tá bom? Então, antes da gente virar, a gente dá uma checada, retira todo o excesso para a gente poder fazer o tombamento do nosso viés de uma forma que ele vai ficar bonito. Enquanto eu preparo aqui o tombamento, né, do meu viés para poder fazer a nossa costura final, eu vou colocar a etiqueta, né, em um dos lados. Quando eu for passar a costura, eu vou prender, né, a minha etiqueta. Viés colocado, agora a gente tira os excessos de linha que possa ter. Agora a gente vai para a última etapa, que é colocar o botão, que no caso aqui que eu vou usar o número 12, que é o Rita. Eu fecho a minha peça, né? Vou ver o centro dela. Eu quero o botão, veja onde eu vou querer, né? No caso aqui o meu é 5 centímetros. Eu solto, né? Faço o furo. Preparo aqui. E aí, no caso, eu vou lá no balancinho colocar a peça. E já trago ela prontinha para vocês verem. Então, só lembrando, né? Eu tô usando esse balancinho aqui, que é o modelo que eu tenho. Você usa o qual você tem aí na sua casa. Tem gente que usa o alicate, também pode ser. Lembrando, eu coloquei a primeira parte do botão, né? Então, eu centralizo certinho. Eu marco aqui, ó, faço uma pressão. E aí, eu vou furar bem onde tá a marquinha, né? Do meu botão. Eu vou lá fazer novamente e mostro para você a peça finalizada.
Então agora a gente está com a nossa peça finalizada, né, com o botão colocado, né? Então esse foi o passo a passo do vídeo de hoje, né, o do porta absorvente duplo. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixe o seu like, ative as notificações para que o YouTube, sempre que tiver um vídeo novo, informar você, e também para que esse conteúdo chegue a mais pessoas. Se você já é inscrito, obrigada pelo seu apoio ao canal. E esse foi o passo a passo do nosso porta absorvente.